Daqui é uma das mais lidas do dia e eu vou ler junto com vocês. Eu não li ainda, mas eu vou ler junto com vocês para a gente entender junto. Tá aí. Arcabouço fiscal aprovado na Câmara. Mudanças no texto agradaram o mercado? Vamos ver. Foi aprovado ontem à noite. Eu estava lá, tinha acabado de terminar a minha aula. Sei lá que hora que era, mais de meia-noite. Eu fui olhar e vi que foi aprovado na calada da noite lá. Então vamos ler. Eu não li, quis ler junto com vocês. Tá aqui, olha lá. Eita, beleza, hein? Isso aqui é uma formação de quadrilha nessa foto aqui já. Bom, vamos lá. Após semanas de negociação entre governo e parlamentares, o arcabouço fiscal foi aprovado em plenário na Câmara dos Deputados na noite da terça-feira com ampla folga. Foram 372 votos favoráveis e somente 108 contrários. E uma só pessoa que fez abstenção ao projeto. O texto base da Câmara alterou algumas propostas daquele elaborado pelo Ministério da Fazenda que, na avaliação dos analistas, ajudam a tornar a regra fiscal mais rígida por limitar gastos públicos. De todas as alterações, uma das mais importantes foi a que diz respeito ao limite de gastos para 2024. Como mostrou a reportagem do Estadão, o novo texto estabelece que o reajuste dos gastos seja feito em até 70% da variação da receita acumulada em 12 meses até junho. E o crescimento deve respeitar o intervalo entre 0,6% e 2,5% acima da inflação. Em 2024, o governo poderá aumentar os gastos com base nas projeções de receita até o fim do mesmo ano em comparação à arrecadação de 2023. Vixe. Vamos lá. Se essa diferença for positiva, o governo poderá ampliar seus gastos e, caso as estimativas não se concretizem, a receita excedente terá que ser devolvida para o orçamento de 2025. Trata-se de algo equivalente a 2 empréstimos com a mesma garantia, define Ettore Sanches, economista da Ativa Investimento. Apesar da observação, ele avalia que o texto aprovado é melhor do que foi proposto originalmente pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no fim de março, por possuir alguns mecanismos de contenção de despesas. Mesmo assim, o projeto ainda é incapaz de garantir sozinho a estabilização da dívida pública. Vamos abrir aspas aí. Um novo marco fiscal segue muito dependente das receitas e não promove contenção de dispêndios imediatos. Pelo contrário, permite que haja um reajuste real em cima de uma base já dilatada pela PEC, que foi a proposta da transição, afirma Sanches. As fragilidades exigem da equipe econômica a execução de novas medidas complementares para aumentar a arrecadação e também de uma reforma tributária para que possam estabilizar as contas do governo. No entanto, segundo Mário Lima, analista de política e macroeconomia da Medley Advisor, as ressalvas não devem impedir a entrada de capital estrangeiro no Brasil. Para os investidores estrangeiros, qualquer projeto que caminhe para um sentido de racionalidade econômica, embora não seja real, é suficiente para que entrem no Brasil e fiquem mais confiantes, ressaltou Lima. Outros 4 destaques devem ser votados ainda nesta quarta-feira na Câmara. Já a votação do texto no Senado deve acontecer apenas em junho. Confira a avaliação do mercado sobre o texto base. Está aqui. Bom, deixa eu só falar uma coisa aqui, tá? Difícil, né? É o seguinte... Eu vou contar uma história rápida antes de continuar o texto. Eu acho muito louco. Vocês lembram para o pessoal que está aí fora, talvez vai se lembrar da Vivo, né? A Vivo existe até hoje, mas vamos lá que se vocês se lembram da época que tinha os comerciais na TV da Vivo. A Vivo, ela tinha uma política de, você tem bônus, isso agora talvez nem tenha mais, SMS, você põe o pré-pago, você ganha não sei mais quanto de internet, mais 15 SMS, mais não sei quantos minutos de ligação de Vivo para Vivo, mas se fosse de Vivo para Claro você pagava, e Vivo para fixo, era uma bagunceira, cara. Mas por quê? Qual era a estratégia da Vivo nisso daí? Eles queriam complicar tanto o negócio, que o cliente ele já não sabe mais se ele está ganhando ou se está perdendo. Então ele consome a inteligência do cliente, enchendo ele de bônus e benefícios e cortando aqui, fazendo ali. Mas é claro, isso daí foi muito bem delineado para que no final saia o resultado que eles querem. Tá? Daí eu lembro que veio a Nextel nessa época. E a Nextel fez assim, ó. Você paga X, você liga X, acabou. Era simples assim. E cara, a Nextel... assim, cresceu demais no Brasil. Eu lembro que tinha propaganda de uns caras andando, não sei o que, Nextel, era linda a propaganda deles. Eles cresceram pra caramba. A Nextel só não foi pra frente porque a tecnologia matou ela, que não tinha mais sentido eu ter o rádio, sendo que eu tinha depois as ligações via VoIP, que eram gratuitas, e claro, o famoso WhatsApp, que quebrou também aí a tecnologia até então da Nextel, né?
Então é uma outra história. Mas assim, a Nextel ela conseguiu ganhar no mercado porque ela foi muito simples na sua proposta. E às vezes, e a lição que eu quero trazer aqui para vocês, gente, é o seguinte. Quando você quer passar uma coisa ruim com cara de boa, você complica ela. E aqui foi bem simples o que eu já vejo dessa proposta. Apesar de ela já ter criado alguns dispositivos, igual disse o Sanches aqui, ela é simples. Ela está ampliando os gastos do governo, claro, ou seja, o governo vai gastar mais. Para buscar isso, o Haddad está atacando imposto na galera, infelizmente. Tá? Tem um monte de gente aí que vai se ferrar com mais imposto, mais arrecadação para poder conter. Mas ele já está conseguindo e conseguiu agora aprovação para o ano que vem gastar mais do que ele já gastava, tá? E é muito louco porque agora a gente vê a mídia tradicional batendo palmas para isso, né? Então, assim, é um problema isso aqui. Para mim, eu penso igual a Nextel. Para mim é simples. O Brasil, independente de qualquer coisa, o Brasil tem que dar lucro. Assim como uma empresa tem que dar lucro, assim como a minha vida ou sua vida tem que dar lucro. Se você é um cara que ganha 1.000 e gasta 1.500, uma hora você vai se ferrar. Você vai ficar levando dívida para o resto da vida. Nunca vai conseguir ter prosperidade financeira. Se você ganha 1 milhão e gasta 2 milhões, é a mesma coisa. Não importa o quanto você ganha, e sim o quanto você gasta. Então, empresa é a mesma coisa e o Brasil é a mesma coisa. Se o Brasil capta de receita X, ele tem que gastar menos do que esse X. E aí você tem justamente todo um conselho, você tem 500 e poucos deputados para traçar o orçamento brasileiro, né? A LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, ele tem lá todo esse caminho para poder fazer com que o Brasil, em teoria, gaste menos do que ganhe e prospere, porque daí com essa sobra ele consegue diminuir várias coisas, uma delas é taxa de juros. Quando você tem um superávit fiscal, a taxa de juros do Brasil cai automaticamente. Por quê? Porque ele não precisa ficar captando dinheiro para ficar pagando juro de dívida. Então, ele não precisa oferecer dinheiro para alto juro para poder oferecer dinheiro, não, desculpa, oferecer altos juros para captar dinheiro e poder pagar juros da dívida e, enfim, tudo mais, né? Então, entra dentro da pauta de economia aí. Resumo, cara, ele fez o oposto. Ele complicou tudo e aí, claro, deve ter tido um puta de uma jogatina ali por trás dos bastidores para poder ser aprovado, né? Mas dizer que é bom para o país, aí já é demais. Mas vamos lá. O Ettore Sanches disse, apesar de tudo, o texto ontem é melhor do que o proposto, em termos de sustentabilidade fiscal, por conter alguns gatilhos de contenção de despesas, mas está muito distante de conseguir estabilizar a dívida brasileira. Como dito pelo presidente do Banco Central, o famoso Roberto Campos Neto, avaliamos que a peça será suficiente para reduzir a probabilidade de cenários mais extremos no tocante ao dispêndio. No final das contas, o novo marco fiscal segue muito dependente das receitas e não promove contenção de dispêndios imediatos. Pelo contrário, permite que haja um reajuste real em cima de uma base já dilatada e as expectativas com relação à dívida PIB seguem ascendentes, mesmo nas perspectivas otimistas do governo sobre um patamar que muito em breve alcançará 80% do PIB. Ou seja, olha só, tá? Olha só, 80% do PIB, cara. A dívida do Brasil é 80% do PIB. O que o Brasil produz, 80% é para pagar dívida. Bom, Flávio Conde diz o quê? O mercado enxerga com bons olhos, até porque pautas econômicas estão andando e a equipe do Ministério da Fazenda está surpreendendo positivamente. Então, o texto base foi visto como positivo para o mercado, mas não garante o equilíbrio fiscal e a redução do endividamento do país. Outro ponto que o arcabouço não garante é a redução de taxa de juros no curto prazo. Aliás, acredito que a redução dos juros no curto prazo depende muito mais da inflação corrente do que no arcabouço, que terá um impacto em 25 e 26. Flávio, eu entendi o que você quer dizer, cara, mas a primeira frase, bichão, o mercado não está enxergando com bons olhos, não é à toa que a bolsa está caindo hoje, tá? Então, acho que essa sua frase aí não está muito legal, não, tá? A reação da bolsa não foi boa, porque a gente sabe. Agora, vamos lá, se dá para tirar uma limonada bem da azeda desse limão, pelo menos agora a gente tem uma regra. Você entendeu? Jogar futebol lá, né? Você jogar o futebol sem juiz ou com um juiz que tem, pelo menos ali, né? Tem algumas
impõe algumas regras no jogo de futebol. É lógico que melhor, o mais justo é você ter um VAR, onde você vai lá e vê, rever e discute vários juízes e tal. Aí você tem um sistema legal. Agora, melhor do que jogar sem juiz é ter pelo menos um juiz, ou seja, você ter uma base, você ter um livro de regras ali para cumprir. Então ainda isso traz um pouco mais de previsibilidade, mesmo que a previsão seja ruim. É isso que eu quero que vocês entendam, tá? E o Flávio, eu acho que ele foi infeliz nessa frase aqui, mas tudo bem. Mariana Costa, que é a economista do Traders Club, do TC, ela acha que a proposta do novo arcabouço aprovada é uma notícia positiva para a trajetória fiscal, consequentemente para o prêmio de risco, impactando diretamente os juros de longo prazo. Parte desse movimento já foi precificado à medida que o texto da proposta foi sendo anunciado. No entanto, o fato de ter sido aprovada na Câmara ratifica essa percepção positiva, mesmo que existam diversas ressalvas. O cerne dessa questão foi que foi possível manter mecanismos de controle e não deixar os gastos tão liberados como desejo. De novo, né? O copo tá lá assim, mas a gente fala, ó, pelo menos tem um pouquinho de água, né? Não é nem copo meio cheio, meio vazio. E olha que ela é economista-chefe do TC, que é uma empresa cujo dono é bem antilulista, né? Mário Lima, da Medley Advisors. O texto base foi positivo. Cara, o Estadão tá puxando quem ele quis, né? Você viu que todo mundo tá falando bem, né? Bom, mas tá lá. Qualquer reajuste do Congresso torne o arcabouço mais rígido deve ser bem visto pelo mercado. No entanto, o projeto não é o texto ideal. Gente, deixa eu dar uma entrada aqui. Vamos colocar aqui Ibovespa. Deixa eu ver como que tá. Olha que maluco, né? Como que é a narrativa, né? Olha só, a bolsa estava em 110 mil pontos. Ela já está agora operando em 108,5. Entre 108 e 109. Tá? Caiu quase 1% já hoje, ó, 1.000 pontos. Tá aqui. E todo mundo aqui está falando que foi positivo. Todo mundo que é analista. Ou seja, aqui que a gente tem que ficar esperto, né? O Estadão ele vai lá e tem já a lista de pessoas que são analistas, que são economistas, mas são os economistas que falam o que o cara quer. Todo mundo está falando bem. Tá? Vamos ver. Ó, até aqui todo mundo falou bem. Vamos ver se o Estadão vai trazer quem vai falar mal. Matheus Aag, Guide de Investimento. A votação elevada mostra que o Congresso está minimamente comprometido com algum rigor fiscal. Certo. Pontos do texto que elevavam gastos, como reajustes automáticos do teto ou retirada de determinados textos, de determinados gastos, tiveram que sair do texto para que ele fosse votado e aprovado ontem. Além disso, a aprovação dessa versão mais rígida mostra que a ala mais radical do governo não tem força suficiente no Congresso. Aí tudo bem, aqui ele só fez uma constatação, não é opinião. Esperamos uma reação neutra. Ele errou, mas não foi neutra, mas tudo bem. Em nossa visão, o mercado já esperava que o texto fosse aprovado. A aprovação do pacote fiscal e a expectativa de queda da Selic devem continuar favorecendo a queda da taxa de juros. Tá certo. Esse cara foi o que mais falou certinho aqui. O mercado já esperava, tá? Então hoje é uma reação não tão brusca porque já estava esperado e o mercado já precificou isso daí nos dias anteriores. Então não faz sentido o que ele falou. Mas não falou mal também, né? E o José Pena, em relação à versão iniciada, não há dúvidas que o texto melhora a perspectiva de controle fiscal no médio prazo. Porém, a despeito dessas melhorias no texto, a perspectiva de obtenção das metas de resultado primário para este e os próximos 3 anos segue baixa. Ou seja, continua a porcaria. O que ficou mais... Você viu, né? Ele aqui é morde e assopra, mas é aliás, é mais assopra do que morde, né? Então, tá aí, tá dada a notícia. Agora eu quero ver uma coisa aqui. Eu quero ver quem é que votou a favor e quem é que votou contra a bagaça, porque foi uma lavada. Então eu já deixei aqui preparado quais aliados traíram o governo e quem do PL, porque o PL, teoricamente, é o único partido que está contra, né? O partido que não é da situação, é de oposição. Vamos ver. Nem todos os parlamentares dos partidos aliados demonstraram fidelidade a Lula. O PSOL e a Rede votaram não, de forma unânime, em contrariedade ao governo Lula. Que interessante, né? Interessante. Quem que é? O PSOL e a Rede. A Rede é da antiga Marina, né? Nem sei se ela está na Rede ainda. E o PSOL é do Boulos. Vamos ver. O União teve 50 votos favoráveis ao arcabouço e 7 contrários. Ou seja, União Brasil, que tem ali uma galera que era para ser contra, né, da oposição. O MDB teve 32 em consonância com o governo e 3 anti-contrários. Caramba, o PSD teve 40 deputados em defesa e só 2 que optaram pelo não.
O partido de Gilberto Kassab, hein? Também tem, bom, 3 ministérios no Lula, né? Não tem o que fazer. O PSB, 14 para aprovação, é o do Alckmin, ótimo, normal. PDT, que é o do Ciro Gomes, 18 votos favoráveis. Agora vamos lá, partido Bolsonelson. 30 deputados, a bancada tem 99, votaram com o Palácio, ou seja, isso fez muita gente bolsonarista aí criticar. Vamos ver se tem algum conhecido aqui. Antônio Carlos Rodrigues, Adilson Barroso, André Ferreira, Capitão Alberto Neto, Daniel Agrobon, Detinha, Domingos Sávio, Fernando Rodolfo, Felipe Martins, Giacobo, Ícaro de Valmir, João Carlos Bacelar, João Maia, Jorge Goiten, Josimar, Maranhãozinho, Júnior Lourenço, Júnior Mano, Luciano Vera, ninguém conhece essa galera, Luiz Carlos Mota, Matheus Noronha, Pastor Gil, Roberto Monteiro, Robson Faria, Rosângela Reis, Samuel Viana, Sóstenes Cavalcante, eu só ouvi até agora só esses que eu vi. O Tiririca, ó, o único aqui famoso, Tiririca, Vermelho, Vinícius Gurgel e Yuri do Paredão. Cara, 30 pessoas que é engraçado, né, velho? A gente nem conhece. Então, assim, os famosos aí do PL, pelo jeito, todos votaram contra. Essa aqui é uma galera que tá no PL, mas pelo jeito foi a galera que pegou carona aí, né? União Brasil, Daiane Bittencourt, Zacarias, Fábio Schioche, Kim Kataguiri, votaram não, né? Então, contra, beleza. Mendonça Filho, Nicolete, Rosângela Moro. Então, temos aqui 2 conhecidos aqui, né? PSD, Ricardo Gui, Sargento Faur. Eita, esse cara, eu sou fã desse cara, velho. Sargento Faur, eu sou fã. Quais deputados do MDB? Delegado Palumbo, estava esperado também, Osmar Terra e Rafael Prudente. 2 aqui também do MDB, conhecidíssimos, né? Tá dada a notícia. Olha, a notícia mistura, né? Não tem o que fazer, mistura política com a nossa economia e os caminhos da Bolsa de Valores. Vamos lá. Para terminar esse vídeo aqui, para terminar esse corte, eu vou dizer o seguinte, Bolsa de Valores aí a 109 mil pontos, já precificada, isso deixa as incertezas, diminui as incertezas, agora a gente já tem mais certezas, então uma parcela das pessoas que estavam com medo agora podem traçar suas estratégias. Isso é a parte boa de tudo aqui, mas é um texto que vai ampliar os gastos e vai fazer quem? Nós pagarmos a conta. Bolsa de Valores, aí eu sempre falo, qual é o impacto da Bolsa? A Bolsa, eu digo que ela é o seguinte, ela é uma coisa, é um organismo que depende muito, mas ele sobrevive. Eu sempre falo assim, cara, pode acontecer o que for, mas as pessoas vão continuar consumindo gasolina, as pessoas vão continuar, a Vale vai continuar minerando lá e vendendo para a China, sabe? Então, não é uma coisa que me tira a animação da Bolsa de Valores. A hora que passar o impacto aqui das notícias, a gente vai ter as empresas soltando bons resultados e vendendo, principalmente as que exportam, tá? A gente vai ter resultado, então a gente tem Bolsa de Valores aí com várias empresas indo bem. E tem empresa que mesmo assim o mercado não afeta. Sei lá, tudo são nichos, né? Imagina, nicho de pet shop. Vamos pegar pets. Será que isso aqui afeta o mercado de pet shop? Talvez as pessoas diminuam um pouco as compras, mas eu acho que é um mercado que está ali. Eu estou dando chutei, acabei de pensar nisso aqui, né? Mas será que afeta tanto? É esse exercício mental que eu gosto de ficar fazendo. Pô, quais são os mercados que não vão afetar? Porque pet shop, o cara que vai no pet shop, gasta e tal, ele é um cara que tem uma condição financeira um pouco maior, vive geralmente em cidades maiores, não é o cara que mora lá no meio da roça, né? Então esse cara, será que ele está sendo tão afetado? Será que ele vai reduzir o consumo dele por causa de arcabouço fiscal? Né? Então, quer dizer, a Pets vai continuar tendo venda, vai continuar tendo lucro e isso é o que importa para o investidor dela? Então, é esse tipo de pergunta que a gente tem que fazer, né? É esse tipo, quais são os mercados, quais são os nichos de mercado que vão ser menos afetados por isso? Um deles, eu já falo sempre, que eu acho não, hoje está sendo minhas apostas e eu tenho passado isso para os meus alunos, é o mercado de commodities e empresas exportadoras. Porque mesmo que o dólar vai lá para a casa do chapéu, a gente está protegido, porque essas empresas tendem a vender muito bem lá fora, né? Então, essa é a minha maior diquinha de hoje. Beleza? Se você gostou desse cortezinho aqui de notícias, não se esqueça de se inscrever no canal, apertar o like, fazer tudo. Me segue lá também no Instagram, mrdougcarvalho ou investidor imigrante, isso mesmo, é o contrário, investidor imigrante, né? É o contrário daqui, aqui é imigrante investidor, lá é investidor imigrante, segue lá para mais e qualquer dúvida, qualquer coisa,
comenta aqui embaixo o que você achou dessa bagaça. Você acha que foi bom? Você acha que foi ruim? Você acha que isso é bom para nós? É ruim para nós? Para que você acha? Escreve aí no comentário. E principalmente meus alunos, hein, alunos? Coloquem suas opiniões aí embaixo, coloquem seus comentários, beleza? Nos vemos no próximo corte aí da próxima notícia.